Irmãos e irmãs, visto se aproximar o dia da nossa Assembleia para a eleição de oficiais, nós vamos hoje tratar um pouco deste assunto. E nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E vamos meditar um pouco neste texto. Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 7. Diz-nos assim, então: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou à comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então nós vemos aqui no relato de Lucas, os Atos dos Apóstolos, a igreja nascente. A igreja que surgiu propriamente dita lá no capítulo 1, quando veio a promessa do Espírito Santo, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo inaugurou a era da igreja. E a partir de então do testemunho de Pedro, da sua pregação, muitos convertem-se ao Senhor. Muitos são trazidos para o Senhor Jesus. Forma-se, portanto, a igreja. Nós temos conhecimento pelas Escrituras, 3.000 convertidos na primeira pregação do apóstolo Pedro. Então forma-se ali a igreja de Jesus Cristo, onde tem a liderança dos apóstolos, vocacionados, chamados, autorizados pelo próprio Senhor Jesus para então dirigirem a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja vai então crescendo, e como nós vemos aqui nesse relato, já no versículo 1 de Lucas, aqui, não é? Atos dos Apóstolos, ele nos diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja vinha crescendo, multiplicando-se. Muita gente mesmo vinha aderindo ao Evangelho, sendo de fato regenerados, convertidos, transformados. Através da pregação do Evangelho pelos apóstolos, eles vinham aderindo à igreja, enchendo as fileiras, aí preenchendo as fileiras da igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas esta igreja, ela no princípio, nascida, portanto, ali em Jerusalém, ela era composta na sua maioria de judeus convertidos a Jesus Cristo, obviamente, mas judeus nascidos em Israel. Em Jerusalém, nas circunvizinhanças, nas cidades, outras em Israel, na sua maioria. Mas havia também um bom número de judeus que não nasceram em Israel, mas que vinham de outras regiões, obviamente, de outras nações, pois nasceram lá, vinham para a Páscoa, vinham para as festas, e vinham para o dia de Pentecostes, enfim. E nesse dia, obviamente, a pregação do Evangelho, ouviram o Evangelho, foram atingidos pela palavra e se converteram. Mas havia então, portanto, uma diferença. A diferença entre os cristãos judeus nascidos em Israel e os cristãos, agora cristãos judeus nascidos fora de Israel. E nós sabemos isso, que acontece isso até hoje, não é? Há os judeus que nascem lá em Israel
E eles continuam sendo judeus, os que nascem fora, em tudo quanto é lugar. Eles primeiro são judeus, depois judeus brasileiros, judeu alemão, judeu americano, enfim. Eles são primeiros judeus. Mas pelo que nós entendemos aqui, neste primeiro versículo, dando a sequência aqui, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Já aconteceu na recém-formada igreja, um períodozinho aqui, um momento, não é, de discriminação. Os judeus que moravam em Jerusalém estavam sendo bem atendidos, no caso as suas viúvas, e as viúvas helenistas, não é? As gregas, os judeus que nasceram fora, elas estavam sendo esquecidas na distribuição diária, ou seja, no atendimento às suas necessidades materiais, sociais. Havia certa discriminação aqui, visto até mesmo que estes helenistas chegaram a murmurar. Estes crentes judeus estavam reclamando que as suas viúvas não estavam sendo assistidas nas suas necessidades básicas. Não estavam sendo atendidas da mesma maneira que as judias ou as viúvas nascidas em Israel. Havia então essa discriminação. O que aconteceu então? Então os 12 apóstolos, percebendo isso, entendendo isso, observando esta questão, viram esta murmuração, avaliaram isso. Então os 12, agora 12 apóstolos, Matias então já havia assumido o lugar de Judas Iscariotes, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos no versículo 2 e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Portanto, queridos, já no início da igreja, as necessidades da igreja começaram a aparecer. Necessidades da igreja, aonde os próprios membros da igreja verificaram essa dificuldade. E a liderança da igreja, atenta a esta murmuração, tomaram uma atitude, tomaram uma decisão. Os apóstolos reconheceram essa necessidade, como também estabeleceram algumas prioridades. E sugeriram, portanto, distribuição de tarefas. Nós estamos, então, prestes a tratar de eleição de oficiais na igreja. Onde, obviamente, se percebe na igreja de Jesus Cristo, aqui no Champagnat, por exemplo, necessidades. Necessidades, há tarefas, portanto, a serem cumpridas. Onde há necessidade de que pessoas assumam algumas responsabilidades para suprirem essas necessidades que se apresentam na igreja do Senhor Jesus Cristo. Necessidade da igreja. Aqui os discípulos colocam e priorizam algumas coisas, não é mesmo? Eles dizem, então, o seguinte: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os discípulos estavam, por causa do crescimento grande da igreja, estavam sobrecarregados. Além de pregarem a palavra, além da oração que nós vamos ver aqui, eles também estavam atendendo às necessidades sociais da igreja. Apesar de serem 12, a necessidade era grande, visto a multiplicação da igreja. As necessidades da igreja, o ensino através da pregação da palavra, como também os cuidados com o bem-estar
dos seus membros. Isto foi o que estes apóstolos do Senhor perceberam, notaram como fundamentos básicos e essenciais para o bom funcionamento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A pregação da palavra de Deus e o cuidado com os membros, com o bem-estar, com o suprimento das necessidades básicas, e aqui especificamente das viúvas. É muito interessante nós olharmos isso, visto que estes apóstolos certamente conheciam a palavra de Deus, andaram com Jesus. E penso que poderiam até ter lembrado de um salmo, o Salmo 19, 7 a 10, para atender às necessidades espirituais da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para atender também às necessidades físicas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, as necessidades espirituais. Salmo 19, de 7 a 10, como citei, diz-nos assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Os apóstolos sabiam quais eram as necessidades da Igreja do Senhor Jesus Cristo, do povo de Deus, das pessoas. Eles sabiam que a prioridade era a palavra de Deus, pois ela é, de fato, a que restaura a nossa alma, a que edifica as nossas vidas, a que transforma o nosso coração, a que nos faz conhecer a Deus, a que nos alegra de fato o íntimo, o mais profundo do nosso ser. Aquela que ilumina os nossos olhos, que nos faz ver os caminhos de vida eterna. Eu acho muito profundo esta consideração dos apóstolos aqui. Eles não deixaram de lado a palavra, pelo contrário, eles enfatizaram esta prioridade do ensino da palavra de Deus, do alimento santo para a alma do povo de Deus. Queridos, a necessidade da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é suprida pela palavra de Deus. A maior necessidade, a mais importante necessidade, a primeira prioridade é que nós, como Igreja do Senhor Jesus Cristo, sejamos supridos pela palavra de Deus. Portanto, é isso que devemos buscar com empenho. Diz-nos o Salmo que são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O que é melhor do que a palavra de Deus? O que é mais importante do que a palavra de Deus? O que é mais necessário do que a palavra de Deus para a vida da igreja? Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. E aqui nós vemos que há ministérios, vamos dizer assim, que não têm sido razoáveis, que têm de fato deixado a palavra de Deus para servir às mesas.
O tal do evangelho social. O famoso e conhecido missão integral. Que tem missão integral no nome, mas por vezes não é integral, porque não enfatiza ou não cuida da palavra. Precisamos tomar ciência dessas coisas. Mas é, de fato, necessário que compreendamos que a palavra de Deus é prioridade para a igreja. E a igreja sou eu e sou você. A igreja somos nós. Prioridade à palavra de Deus. Mas há necessidades físicas na igreja de Jesus Cristo. E aí, nós vamos lá para 1 João, que temos estudado aí sequencialmente, e nós vamos estudar isso um pouquinho melhor alguns dias adiante, mas em 1 João, no capítulo 3, nos versos 16 ao 18, João nos diz assim: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como que fazemos isso? Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Foi exatamente isso que fizeram estes apóstolos. Por conhecerem as Escrituras, por saberem que o entendimento da palavra de Deus deve, de fato, fazer algo no seu coração e na sua mente. Deve transformar em atos de misericórdia, em atos de amor, para atender aqueles que têm necessidade. Versículo 3. Portanto, vendo esta necessidade, no versículo 3 é nos dito assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Aqui é nos dito e é entendido por nós que é a primeira vez que se menciona, não é? A palavra serviço aqui, no original, quer dizer diácono. No grego, diácono. Não é? Como temos hoje diácono nas nossas igrejas. Aqueles que servem e vão partir nessa linha, não é? Vão servir nesta linha, nesta área, de atender às necessidades do povo de Deus. Mas é interessante que tanto os serviços espirituais, como os apóstolos, neste caso aqui, neste tempo da igreja, e mais adiante nós vamos ver que evangelistas são dados, pastores e mestres são colocados, não é mesmo? Como Paulo vai dizer lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, a partir do verso 11. Mas aqui ainda eram apenas os apóstolos que pastoreavam, que cuidavam, que pregavam e que ministravam à igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas vemos, portanto, que tanto os serviços espirituais quanto os sociais devem ser executados por homens chamados e qualificados pelo próprio Deus. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Nesse caso, então, para se atender uma necessidade específica, e a necessidade primeira específica aqui era qual? Atender as viúvas, que estavam sendo deixadas de lado. Esta era a primeira necessidade. Então, para atender esta necessidade, e depois, obviamente, outras que iriam aparecer, foram indicados homens que deveriam ter pelo menos 3 qualidades. E é muito interessante nós observarmos isso, irmãos e irmãs, porque a necessidade era aquela: atender as viúvas,
e a indicação dos apóstolos quanto às qualificações necessárias para se atender às viúvas, primeiramente, eram estas. Primeiro, homens de boa reputação. Teriam, portanto, que ser considerados especialmente pelos judeus gregos, que se viam discriminados. Eles tinham que ter boa reputação diante destes homens que estavam murmurando que as suas viúvas, ou as viúvas da sua etnia, não estavam sendo atendidas. Não poderiam ser homens mal vistos por eles. Eles tinham que, obviamente, ter boa reputação pelos de fora, boa reputação pelos de dentro, pelos próprios judeus cristãos de Jerusalém, mas tinham que ter boa reputação, eles tinham que ser bem considerados por estes que estavam murmurando que as suas viúvas não estavam sendo bem atendidas. Mas eles tinham que ser cheios do Espírito. Eles precisavam ser identificados diante da comunidade como homens de Deus, como homens crentes, como homens reconhecidamente piedosos, como homens tementes a Deus, pois assim eles iriam agir com justiça e com amor para resolver essa questão das viúvas que não estavam sendo atendidas. Questões muito práticas. Homens cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, mas ainda mais uma qualificação eles deveriam ter. A comunidade, a igreja nascente, deveria observar. Homens cheios de sabedoria. É muito interessante nós olharmos estas qualificações exigidas aqui, porque quando nós vamos lá para Timóteo, ou depois vamos lá para Tito, e vamos ver as qualificações dos presbíteros, vamos ver as qualificações dos diáconos, lá tem outras qualificações. Pois lá a igreja já era outra, já haviam outras necessidades, a igreja já estava espalhada por todos os lugares, outras necessidades vão surgindo e novas qualificações vão sendo necessárias. As básicas, as primeiras, eram estas aqui, descritas por Lucas. Homens cheios de sabedoria. E neste caso particular, certamente eles precisariam de muita sabedoria para identificar as viúvas que realmente fossem viúvas. Para identificar de fato as verdadeiramente necessitadas. Para pesquisar, para avaliar se de fato eram viúvas, se não tinham filhos mesmo, se ou não tinham outros parentes em condições de cuidar delas. Como eu disse, Paulo instruiu a Timóteo com relação a presbíteros e diáconos, mas também num particular, a respeito de viúvas, ele vai dizer o seguinte a Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, de 3 a 16. Ele vai dizer o seguinte a Timóteo, que na época era pastor na igreja em Éfeso. Ele vai dizer assim: honra as viúvas verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a quem se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade. Tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras. Tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido aos atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas
contra Cristo querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendam também a viver ociosas. Aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Por isso era necessário que estes homens fossem cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para cuidar deste caso específico e também de outros que certamente iriam surgir ao longo do tempo. Versículo 4. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. As tarefas, portanto, na igreja do Senhor Jesus Cristo seriam divididas. E assim todas as necessidades da igreja seriam supridas. Os apóstolos iriam se dedicar preferencialmente na oração e na exposição da palavra. Isso não quer dizer que eles não iriam atender outras situações, mas preferencialmente, prioritariamente, iriam dedicar-se à oração e à exposição da palavra, a cuidar do rebanho, a atender às necessidades espirituais da igreja de Jesus Cristo através da palavra. E os diáconos iriam se dedicar ao suprimento das necessidades sociais, das necessidades físicas da igreja. Isso não quer dizer que os diáconos não pregariam a palavra, porque nós vamos ver já adiante, no versículo 8, Estevão, diácono, cheio do Espírito Santo, vai pregar o evangelho, vai evangelizar. Filipe, o outro diácono, também vai evangelizar. Mas prioritariamente eles iam cuidar e atender às necessidades sociais, físicas, materiais da igreja do Senhor Jesus Cristo. Este era o entendimento dos apóstolos. Eles perceberam com muita clareza que a igreja do Senhor Jesus tem necessidades, tanto espirituais, quanto físicas, quanto materiais. Eles entenderam. E nós entendemos. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entendemos que temos necessidades espirituais. Ou nós só entendemos que temos necessidades materiais. E nessas necessidades materiais nós nos empenhamos. E nós labutamos. E nós corremos atrás para satisfazer essas necessidades. Mas quando se trata de necessidade espiritual, nós deixamos para depois, por vezes. Ou achamos que não temos mais necessidades. Já achamos que conhecemos, que compreendemos e que, portanto, não precisamos mais. Mas esta igreja reconheceu, esta igreja compreendeu. No versículo 5, diz-nos assim: o parecer agradou a toda comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. A igreja reconheceu que a decisão dos apóstolos era acertada. Vamos dividir as tarefas. Vamos escolher homens cheios de fé, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, para cuidar
desse serviço específico. E nós vamos cuidar das outras necessidades, das necessidades espirituais da igreja. Em vista desta situação, portanto, que estava armada na igreja do Senhor Jesus Cristo, eles elegeram 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Os diáconos eleitos, olha que interessante isso. Foram eleitos diáconos e todos eles tinham nomes gregos, dando-nos a entender que para atender esta necessidade primeira que surgiu, as viúvas gregas não estavam sendo atendidas nas suas necessidades básicas. Elegeram homens gregos, judeus gregos. Não é maravilhoso termos esse registro nas Escrituras? Vemos como Deus cuida da sua igreja nos pormenores. Como Deus toma atenção às questões todas da igreja. Dá-nos a entender de que por serem ou por terem nomes gregos, eles não eram judeus de Israel, mas eram judeus da dispersão, eram judeus espalhados pelo mundo, nasceram em outro lugar. Dá-nos a entender isso. Dá-nos a entender, portanto, que Deus cuida dos pormenores. Ou poderiam ou não terem sido eleitos quaisquer homens. Possivelmente, se tivessem sido eleitos outros homens, ou melhor, os judeus de Israel, talvez esses judeus helenistas não iriam aceitar muito bem. Poderia surgir na mente de alguns deles, mas esses judeus que foram eleitos como diáconos, eles vão continuar atendendo às viúvas deles. Vão priorizar as viúvas deles. Poderia se passar isso na mente deles. Mas aqui nos diz, o parecer agradou a toda a comunidade. E é interessante nós olharmos para isso porque os judeus que nasceram em Israel poderiam ter ficado chateados, não é? Eles é que poderiam ter ficado, então, agora, poxa vida, foram eleitos os judeus gregos, vão atender as viúvas dos gregos, vão deixar as nossas viúvas para trás. Mas não foi isso que aconteceu. O texto nos diz claramente que toda a comunidade se agradou da decisão e da escolha desses homens. Então eles elegeram Estevão, e aqui é interessante, não é? Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas para os outros homens, ele não acrescenta essas qualificações, não é? Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, enfim. Mas possivelmente o motivo de Lucas ter mencionado mais uma qualificação a Estevão, homem cheio de fé, e enfatizado cheio do Espírito Santo, porque ele já havia dito isso, não é mesmo? No verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito. Então ele acrescentou a Estevão, homem cheio de fé, e enfatizou ser cheio do Espírito Santo, talvez porque logo a seguir ele iria descrever uma outra atividade de Estevão, que naturalmente seria necessário que ele tivesse mais esta qualificação, e que fosse enfatizado então isso a respeito dele, porque Lucas vai contar a história de Estevão logo adiante, a partir do verso 8. Um papel, portanto, importante na história da igreja que nascia, conforme registra Lucas aqui. Vamos adiante? O parecer, então, agradou toda a comunidade, e no verso 6, diz-nos assim: apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então temos aqui um processo, né, de eleição, onde a dificuldade é apresentada,
a solução é colocada para a igreja, a comunidade entende de como é que vai resolver essa situação, elege-se, portanto, homens, e aqui são chamados diáconos, mas precisa-se, de fato, o que está nos descrito aqui no versículo 6. A oficialização e a autenticação apostólica para o exercício do ofício. Esses homens foram destacados no meio da multidão, do meio do povo de Deus, para exercerem um ofício, para resolverem questões, para desempenharem uma tarefa. E eles precisavam, então, de serem autorizados para fazerem isso. Precisavam ser capacitados para fazerem isso. E foi o que fizeram sobre eles. A imposição de mãos é um ato externo que simboliza a ação interna do Espírito Santo, capacitando-os para o serviço. Esses homens não precisariam ficar preocupados. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos dar conta de tanto trabalho, de tanto serviço? Como é que nós vamos conseguir resolver todas essas questões? Que condições nós teremos de administrar esta situação? Então, a imposição de mãos, simbolizando a ação do Espírito Santo, capacitando, encorajando, fortalecendo, e aí dando sabedoria, e ainda o enchimento do Santo Espírito, certamente traria encorajamento e consolo àqueles diáconos, àqueles homens, diante desta grande e árdua tarefa que eles teriam pela frente. Eles teriam a certeza de que não estariam sozinhos, que não teriam apenas o auxílio dos apóstolos, nem tampouco o auxílio dos demais companheiros diáconos, mas especialmente, principalmente, o Espírito Santo capacitando-os para desempenharem a tarefa necessária. Mas a imposição das mãos dos apóstolos publicamente à vista da igreja sobre aqueles homens. Portanto, um ato público realizado pela liderança da igreja e para o conhecimento da igreja. Assim, eles seriam reconhecidos e deveriam ser respeitados pela comunidade, pois foram eleitos pela comunidade, autorizados pela liderança e capacitados pelo Espírito Santo para exercerem o ofício diante da igreja de Jesus Cristo. Queridos, o que de tudo isso serve para nós? Para nós como igreja do Senhor Jesus Cristo e para os homens da igreja presbiteriana do Champanhar no dia de hoje e nos dias que se seguem pela frente. Ainda no versículo 7 vai nos dizer alguma coisa a respeito disso. Depois de tudo que fizeram, depois dessas providências que os apóstolos tomaram, depois do que a igreja fez, o versículo 7 vai nos dizer: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No versículo 1 do capítulo 6 já estava registrado: naqueles dias multiplicando-se o número dos discípulos. A igreja crescia. Depois destas providências, a igreja continuava crescendo. Em Jerusalém, o número dos discípulos se multiplicava. Mas além disso, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os apóstolos pregavam a palavra.
Os diáconos atendiam a igreja nas suas necessidades físicas com atenção às viúvas gregas, especialmente. A palavra de Deus era pregada com mais amplidão, ia mais longe. Havia mais tempo para a oração e preparo dos sermões pelos apóstolos. Consequentemente, mais conversões a Cristo pela pregação do Evangelho. E a conversão não só do povo comum, mas também dos líderes religiosos dos judeus, os sacerdotes. Que coisa extraordinária! A igreja sendo organizada, verificado as suas necessidades e atendimento delas, a igreja cresce. O cuidado para com as coisas de Deus é testemunho também do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas coisas, então, queridos, para aplicarmos e encerrarmos a nossa palavra nesta noite. Em primeiro lugar, nós vemos que há necessidades na igreja e que, por vezes, elas podem passar despercebidas. Há necessidades diversas na igreja. Nós não temos aqui viúvas gregas. Mas nós temos algumas necessidades. Irmãos e irmãs aqui têm necessidades de toda ordem. Necessidades materiais. Necessidades espirituais. E elas precisam ser supridas. E para isso é preciso primeiro que estas necessidades sejam identificadas. Como estes homens gregos fizeram. Só com um detalhe. As necessidades precisam ser identificadas, mas sem murmuração. As necessidades da igreja devem ser levadas à liderança da igreja. E de maneira alguma pode haver murmuração dentro da igreja do Senhor. Em segundo lugar, nós temos necessidades tanto espirituais quanto materiais, e nenhuma dessas necessidades pode ser ou deve ser negligenciada. Como disse há pouco, nós corremos sempre e labutamos muito para satisfazer as nossas necessidades materiais, mas por vezes deixamos de lado as nossas necessidades espirituais. Às vezes achamos que não temos. E nós podemos verificar isso na nossa própria vida, na maneira como nós tratamos a palavra de Deus, como tratamos as coisas de Deus, como buscamos a Deus, como andamos com o povo de Deus, como... Vocês já entenderam o recado. O cuidado, portanto, queridos, com a nossa espiritualidade não pode jamais ser deixada de lado, pelo contrário. Não é razoável, disseram os apóstolos, que atendamos o corpo, a matéria, e nos esqueçamos do alimento para as nossas almas. Não é razoável. Em terceiro lugar, somos um corpo e por isso ninguém cresce sozinho. Se cada um cumprir a tarefa que lhe cabe, nós seremos todos edificados. Cada um de nós tem uma tarefa. Aqui, especificamente nesse texto, eram os apóstolos, os pastores, os mestres, e eram os diáconos. Mas como disse, a igreja ela cresceu, ela se espalhou, e muitas outras necessidades foram surgindo. E não há diácono suficiente para atender todas elas. E não há presbíteros e pastores suficientes para atender a todas as necessidades. Pois nós somos um corpo, e tanto diáconos quanto presbíteros fazem parte desse corpo onde o cabeça é Cristo Jesus. E todos nós, portanto, fazendo parte desse corpo, temos as nossas necessidades serem atendidas por nós mesmos. Cada um de nós tem uma função, pelo menos, no corpo de Cristo. Pelo menos uma! Não é dito que temos dons dados por Deus
para a edificação da igreja? Qual é o nosso dom? Qual é o seu? A cada um de nós é dado qualificações especiais para executarmos os serviços necessários ao atendimento e edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu e você. Eu trabalho para você. Eu trabalho por você, para edificar você. E você trabalha para mim, para edificar a mim, para me fazer crescer. Em quarto lugar, irmãos e irmãs, há líderes e liderados. Cada um é colocado no corpo de Jesus Cristo para exercer a função que Deus colocou para que ele exerça. A mão é mão e o pé é pé. Vai fazer serviço de mão e o pé vai fazer serviço de pé. E assim o coração, e assim, enfim, todo o corpo. Cada um faz o serviço para o qual foi designado. Os que são líderes, liderem. Exerçam a função. E os que são liderados, acatem. Sejam liderados. Sejam bons liderados. Sejamos bons líderes e sejamos bons liderados. Precisamos, portanto, aprender a liderar e aprender a sermos bons liderados. Em quinto lugar, irmãos, Deus está cuidando da sua igreja. De cada um de nós. Especificamente. Deus nos conhece pelo nome. Deus nos chamou para si. Deus nos colocou num corpo, instituiu a igreja. Demonstração prática do seu cuidado sobre nós. Igreja não é para virmos e termos um tempo de socialização ou sociabilidade. Apenas. É também isso. Mas é lugar para sermos edificados, para edificarmos uns aos outros, para trabalharmos em prol de uns dos outros. Deus está cuidando da sua igreja. Ele, portanto, escolhe e capacita os seus para os ofícios e serviços na sua igreja. Nós fomos chamados, incluídos no corpo de Cristo, para um trabalho, para um serviço. Não foi para ficarmos apenas esperando e recebendo, mas para agirmos, para fazermos, para atendermos às necessidades do corpo de Cristo. E por último, não somos nós que aumentamos a igreja. Não somos nós que fazemos crentes. Não somos nós que trazemos gente para a igreja. Podemos até trazer um convidado. Mas espiritualmente falando, não somos nós que convertemos ninguém. Não somos nós que trazemos membros para a igreja invisível, os verdadeiramente regenerados, nascidos de novo, convertidos. Nós devemos pregar a palavra, devemos viver a palavra e atentar para os pequenos detalhes do nosso proceder no dia a dia. E assim Deus mesmo vai acrescentando aqueles que Ele mesmo salva. Crescia em número, crescia a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus Cristo se multiplicavam na igreja. Eu quero terminar com Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Um texto também bastante conhecido nosso. Atos, capítulo 2. Dos versos 42 ao 47. Diz-nos assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A descrição da igreja do Senhor Jesus Cristo no seu início aqui. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Lá adiante nós vimos que havia necessidade das viúvas gregas e elas não estavam sendo atendidas.
Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso acontecia, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Teremos eleição na primeira semana de junho. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui no Champanhar, está orando por isso. E vai se reunir naquele dia. E homens de Deus desta igreja foram e têm sido indicados para o ofício, tanto de presbítero quanto de diácono. E eu espero em Deus que haja a ação do Espírito Santo no coração, tanto da igreja quanto dos homens que são e que estão sendo indicados, para que de fato assumam as suas responsabilidades, crendo na capacitação do Espírito Santo de Deus, porque ninguém vai por sua própria força, vai fundamentado na graça de Deus, a palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, cumprir o ofício que Deus certamente já designou para você. Volta um pouquinho, por favor, Gui, no cântico. Aí. Essa palavra fica no nosso coração e na nossa mente, como uma oração. Sonda-me, Senhor, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me para o serviço na tua igreja, para a glória do teu nome, para o crescimento do Evangelho. Em nome de Jesus.